A pergunta que abala tudo. E se a história de Adão e Eva não for sobre um casal literal vivendo nu em um jardim real? E se a serpente não for um animal físico? O fruto não for uma maçã? E a queda da humanidade não tiver nada a ver com um erro cometido há milhares de anos? E se tudo isso, toda essa narrativa que você aprendeu desde criança, for, na verdade, um código psicológico criado pelos antigos para esconder algo poderoso demais para ser entregue às massas? E se Adão e Eva forem partes da sua própria mente, a serpente for um movimento interno, e o Éden for um estado de consciência que você pode acessar ou perder todos os dias? Prepare-se, porque essa interpretação não pede fé cega. Ela exige apenas que você observe a si mesmo. Capítulo 1. O Éden. O estado original da consciência. O Éden não é um lugar no mapa. É um estado interno, o estado mais elevado que o ser humano pode experimentar. Paz, clareza, pureza emocional, desejo e razão caminhando juntos, mente alinhada, ausência de conflito interno. É como se a consciência estivesse em perfeita ordem. Nada falta, nada sobra. As emoções não brigam com os pensamentos. O desejo não luta contra o medo. Tudo é harmonia. Esse é o jardim. As árvores simbolizam ideias. O rio que divide-se em quatro simboliza a força criadora fluindo em quatro direções da vida humana: ação, emoção, imaginação e razão. O Éden não é o passado da humanidade. É o passado de cada pessoa antes de ela se fragmentar internamente. Capítulo 2. Adão e Eva, as duas partes do ser humano. Adão e Eva não são duas pessoas, são duas facetas da mesma consciência. Adão é igual à mente racional, consciente, lógica. É a parte que decide, analisa, faz escolhas, estrutura pensamentos. Eva é a imaginação, o inconsciente, a mente emocional. É a parte que sente, pressente, intui, cria imagens, dá vida às ideias. Eva é chamada de mãe de todos os viventes, porque tudo que existe na sua vida nasce primeiro no campo emocional e imaginativo. Adão sozinho não cria. Decidir não é criar. Eva, sozinha, também não cria. Sentir sem direção não é criação. A vida surge quando razão e imaginação caminham juntas. Mas essa harmonia não dura muito, porque algo dentro do ser humano começa a sussurrar. Capítulo 3. A serpente. O desejo que quer expandir-se. A serpente não rasteja no chão da narrativa à toa. Ela representa algo que se move silenciosamente dentro da mente. O desejo de expandir-se, de conhecer mais, de ir além do estado atual. A serpente simboliza a curiosidade, a inquietação, a imaginação que começa a explorar o proibido, o impulso interno que diz: você pode mais. E por que ela fala com Eva e não com Adão? Porque o desejo fala com a imaginação emocional, não com a razão lógica. A serpente não tenta convencer Adão. Ela tenta persuadir a parte que sente, porque Eva é quem dá vida às imagens. E o que ela diz? Vocês não vão morrer, vocês vão conhecer, vocês serão como Deus. Ou seja, vocês vão descobrir que quem cria a realidade não é algo fora de vocês, mas algo dentro. O fruto proibido é um símbolo transparente, o entendimento de que a consciência cria a experiência. Esse conhecimento sempre foi proibido, porque se todos o dominassem, ninguém seria controlável. Capítulo 4. O fruto. A experiência do eu interno. O fruto não é um objeto físico. Ele representa a experiência direta da própria consciência se percebendo como criadora. Comer do fruto é o momento em que o ser humano percebe: eu existo. Eu posso escolher. Eu posso imaginar.
Eu posso criar. Eu sou responsável pelo que surge na minha mente. Esse despertar é poderoso, mas também perigoso. Porque no instante em que você percebe que é livre para criar, você também percebe: eu posso destruir tudo se usar isso errado. Por isso a narrativa coloca o fruto como proibido. Não porque é mau, mas porque é poderoso demais para quem não está preparado. E Eva, a imaginação, toca primeiro. Ela experimenta o sentimento. Ela saboreia a nova consciência. Depois, ela leva para Adão, a razão, que aceita, integra e torna aquilo fato. E seus olhos se abriram. Essa frase é uma das maiores chaves simbólicas de toda a Escritura. Não fala de visão física, fala de consciência expandida. Capítulo 5. A vergonha, a fragmentação da mente. E então vem o momento mais humano da história. E perceberam que estavam nus. Isso não tem nada a ver com sexualidade. Está relacionado à consciência de separação. Até esse momento, razão e emoção eram uma só coisa. O ser humano não tinha conflito interno. Mas quando a mente se expande sem preparo, surge o que chamamos de medo, culpa, insegurança, sensação de inadequação, sensação de não ser suficiente. A nudez é simbólica. Representa a exposição da própria alma sem máscaras. A razão olha para a imaginação e diz: agora eu te vejo. Agora percebo seus medos, seus desejos, sua vulnerabilidade. O equilíbrio se quebra. A mente se divide. Isso é a queda. Não é uma queda moral, é uma queda psicológica. O ser humano perde o Éden, o estado de unidade, e entra no estado de conflito interno que conhecemos bem. Capítulo 6. A voz no jardim. A consciência se desdobrando. E então a voz pergunta: Adão, onde estás? Como se Deus não soubesse. Mas a pergunta não é para Deus, é para Adão. É a pergunta que a razão faz a si mesma quando perde o equilíbrio. Quem eu sou agora? Em que estado eu estou? Por que me escondo de mim mesmo? Por que tenho medo do que eu mesmo criei? Por que minha imaginação me assusta? A queda é a experiência universal de todo ser humano, o dia em que você deixa de ser uno e começa a carregar um diálogo interno dividido. Capítulo 7. O início do exílio. A expulsão do Éden não é punição, é consequência psicológica. Quando emoção e razão entram em conflito, você automaticamente perde paz, clareza, confiança, pureza de intenção, foco, sensação de unidade. Você se exila de si mesmo, e então começa a vida fora do Éden, a vida humana como a conhecemos. Uma vida de luta entre desejo e medo, fé e dúvida, esperança e memória, imaginação e lógica. A queda é o início da consciência dividida, mas também é o início da jornada de retorno. Capítulo 8. A maldição da serpente, o desejo que rasteja. Depois da queda, a narrativa diz que a serpente será obrigada a rastejar sobre o ventre e comer pó. Isso parece punição para um animal, mas simbolicamente significa outra coisa. O desejo, que antes era expansivo, elevado, capaz de mover a imaginação para cima, agora se arrasta. Por quê? Porque quando a mente se fragmenta, o desejo deixa de ser criador e se torna reativo. Antes, o desejo inspirava. Agora, ele tenta preencher vazios internos. Antes, o desejo guiava você para o alto. Agora, ele rasteja atrás de necessidades não resolvidas. Comerás pó significa: o desejo passa a se alimentar de sensações temporárias, ilusões, distrações, excessos, impulsos, tudo que não nutre de verdade. O pó é o símbolo de tudo que não sustenta. A serpente não morreu, ela apenas mudou de forma. O desejo continua ativo, mas agora
quase sempre rastejando. Capítulo 9. A inimizade entre a mulher e a serpente. A narrativa diz: colocarei inimizade entre ti e a mulher. A mulher, simbolicamente, sempre é a imaginação. A serpente, o desejo instintivo. A queda criou essa guerra interna. A imaginação quer elevar. O desejo quer satisfazer. A imaginação quer ordem. O desejo quer intensidades. A imaginação quer criar futuro. O desejo quer resolver carências do passado. Essa batalha é o conflito emocional básico que todo ser humano conhece. Eu quero mudar, mas algo dentro de mim me puxa de volta. Essa é a inimizade. E a frase mais poderosa: a mulher esmagará a cabeça da serpente. A cabeça é o pensamento. Esmagar a cabeça é dominar o impulso instintivo. Não matá-lo, mas controlá-lo. Significa, a imaginação, quando desperta, vence o desejo que rasteja. Capítulo 10. As dores de parto e o nascer de um novo eu. A mulher passaria a sentir dores de parto. Isso não fala de gravidez física. É sobre o nascimento psicológico. Toda mudança real na vida vem com dor, desconforto, medo, resistência, ansiedade. A dor de parto é o preço da transformação interior. A imaginação, ao tentar criar uma nova versão de você, sente dor porque está se expandindo além do estado habitual. Por isso, qualquer crescimento emocional assusta. Por isso, hábitos parecem tão fortes. Por isso, mudanças demoram. A dor não é castigo, é sinal de criação. Capítulo 11. Comerás do suor do teu rosto. A famosa frase, comerás do suor do teu rosto. Na leitura simbólica, isso significa: a razão, separada da imaginação, agora trabalha sozinha. E por isso tem que lutar, forçar, insistir, se desgastar. Antes, no estado de unidade, criar era natural. Era apenas imaginar e alinhar-se emocionalmente. Agora, a razão tenta criar pela força. Isso é o suor. Quando a mente está dividida, viver vira esforço, trabalhar vira peso, pensar vira cansaço. O suor é o símbolo da vida conduzida apenas pela lógica, sem o apoio da imaginação. O trabalho tornou-se árduo porque a criação se desconectou da fonte criadora, o estado de unidade interior. Capítulo 12. As folhas de figueira, as máscaras do eu. Adão e Eva costuram folhas de figueira para cobrir-se. Isso simboliza a criação das primeiras máscaras psicológicas: o ego, as defesas, as justificativas, as histórias que contamos a nós mesmos, as mentiras sociais e as identidades construídas para esconder vulnerabilidade. A mente dividida não suporta a própria nudez, isto é, a própria verdade interna, e começa a se cobrir. As folhas de figueira são as máscaras que cada um usa para sobreviver. Estou bem. Não me importo. É assim mesmo. Eu não queria aquilo. Tudo para proteger-se da dor de estar fragmentado. Capítulo 13. A espada flamejante. O caminho bloqueado. O texto diz que Deus coloca querubins com espadas flamejantes para guardar o caminho da árvore da vida. Essa é uma das passagens mais mal compreendidas da Escritura. Não é um guardião literal impedindo o retorno ao Éden. É um símbolo psicológico preciso. A espada flamejante é a própria mente em conflito. O caminho de volta ao Éden, o estado de unidade interior, parece bloqueado porque você se julga, você se compara, você se critica, você se culpa, você se envergonha, você se pune, você duvida de si mesmo. A espada flamejante é o pensamento que corta e queima cada tentativa de voltar ao estado original. É a autoconsciência dolorosa que impede a simplicidade do ser. O caminho está lá, mas você não consegue atravessar porque está dividido contra si mesmo. Capítulo 14. O exílio. A vida humana como a experiência da separação. Adão e Eva são expulsos do Éden.
Isso representa o início da condição humana, a consciência separada, a identidade individual, o nascimento do ego, a sensação de eu distinta do todo. O exílio não é punição, é o começo da jornada, é o processo necessário para que a consciência, um dia, retorne ao Éden não como inocência, mas como sabedoria. Antes, a unidade era natural, depois, ela precisa ser conquistada. O ser humano nasce dividido para aprender a reunir-se. Esse é o verdadeiro sentido da história. A queda é o começo do caminho de volta. Capítulo 15. A profecia silenciosa. O retorno ao Éden. A história termina com a humanidade fora do jardim. Mas esse não é o fim. É a semente do futuro. A história inteira aponta para um único destino: o retorno ao Éden. Não externo, interno. O reencontro entre razão e emoção, desejo e propósito, imaginação e lógica, instinto e consciência, o eu pequeno e o eu profundo. A árvore da vida representa o estado onde o ser volta a se unificar. A jornada humana é a jornada de reunificação. E a grande revelação escondida é: você nunca perdeu o Éden. Você apenas se esqueceu de como acessá-lo. Ele sempre esteve dentro de você, esperando que a mente fragmentada se tornasse uma só novamente.